Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Levítico, capítulo 14, versículo 33 ao 45, diz assim a palavra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra, da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como uma que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para a porta da fora da porta, e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga das paredes da casa tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora na casa, imunda será. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia que estiver fechada, será imundo até a tarde. Eu fui até o 46, né? Eu quero falar hoje sobre um título para a nossa ministração, e o título é: A Casa Vai Cair. Aqui o contexto é: quando o povo tiver entrado na terra da possessão e Deus enviar uma casa, lepra, o dono daquela casa vai chegar ao sacerdote e vai dizer que tem fungos, alguma coisa esverdeada, mais fundo que a parede, alguma coisa assim, e o sacerdote vai pedir que tire-se tudo, para que não fique imundo. Ele vai olhar, vai fechar a casa por 7 dias, voltará, onde tiver aqueles fungos, aquela lepra, ele vai arrancar, diz o texto, raspar, e depois de 7 dias ele volta. Se continuar se expandindo, então a casa está com lepra, a casa é imunda. Você pode observe aqui comigo. Vai arrancar, verso 40, né? Vai arrancar as pedras. No 42, vai trocar as pedras, e no caso de a casa continuar depois de 7 dias, na segunda visita, vai derrubar a casa. Então o sacerdote vem, avalia, tira tudo, fecha a casa, volta, faz uma análise, uma avaliação. A casa tem lepra. As pedras que estiverem com aquela lepra, vai tirar, vai raspar a casa, todo aquele pó será lançado no lugar imundo. E então ela fica fechada, ele retorna depois de 7 dias. Se você continuar na leitura, você vai entrar comigo aqui, verso 48, que eu não li, mas vamos lá, versículo 48, diz assim: Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, examinando-a, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará por limpa, porque a praga está curada. Aí vai fazer um procedimento aqui ritualístico, cerimonial, que eu vou falar mais daqui a pouquinho. Então, esta é a questão. O dono da casa vai avisar, o sacerdote vai fazer uma averiguação, fecha a casa por 7 dias, então o sacerdote vai fazer a primeira visita. Vai arrancar as pedras, vai dar uma avaliada, vai raspar, e vai fazer então, esperar mais 7 dias para fazer uma segunda visita para ver como é que está. Se a casa vai cair, ou se não tem lepra, e pode então fazer a purificação. Onde nós vamos chegar com esse texto? Nós temos uma linguagem bíblica, e essa linguagem nós temos que tomar muito cuidado,
é uma linguagem de figuras, essa é muito tranquila. Nós temos que atentar, tranquilo no sentido de que você tem que entender as figuras. Quando você fala de lepra, você faz uma aplicação ao pecado. A lepra, ela tem um contexto de pecado, é uma tipologia do pecado. O sacerdote, o sumo sacerdote, é uma tipologia do sacerdote maior, do sumo sacerdote maior, que é Cristo. Você olha para a casa, você vai observar a casa como templo. Nós somos templo, nós somos casa do Senhor, morada do Espírito Santo. Então nós vamos observar algumas coisas assim, não é fazer invenções, não é pegar, por exemplo, Davi foi pegar 5 pedras no ribeiro, né? As versões antigas falavam 5 seixos no ribeiro. Aí os irmãos falavam assim, não, um seixo é o J, o outro é o E, outro é o S, não. Ou então um é maravilhoso, conselheiro, não. Pedra é pedra. Então quando a Bíblia fala alguma coisa e aponta em figuras, nós podemos tranquilamente trabalhar. Do contrário, nós podemos ter alguma dificuldade. Podemos até mesmo ensinar coisas erradas, inclusive heresias, né? Que é o pior, né? Inclusive heresias. Mas então, vamos observar o seguinte, preste bem atenção. Olha comigo aqui, o sacerdote na sua segunda visita, olhando, vendo que está imundo, manda que derrube a casa. Derrubem as madeiras, as pedras, o barro, e logo levem tudo para um lugar imundo, e assim é feito para que não haja a impureza, para que acabe com a lepra, acabe com a imundícia. O interessante é que quando eu li esse texto, eu já tenho uma mensagem minha no meu canal com essa aplicação. Hoje vai ser um pouquinho diferente, embora o cerne é o mesmo, mas tem um desfecho um pouquinho diferente. Jesus também, certa ocasião, ele entrou na casa do Pai, casa de oração. Se você observar comigo, em João, no capítulo 2, no versículo 13. Observe comigo João, capítulo 2, versículo 13. E nós vamos ler alguns versículos, eu já vou citando, que Jesus também é apresentado como o sumo sacerdote das nossas confissões. Em Hebreus 3 fala isso. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Então, observe comigo João, capítulo 2, do versículo 13 até o 17, diz assim, 2:13. E estava a próxima Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Vou parar aqui. Então Jesus, no começo do seu ministério, no início, ele entra em Jerusalém, ele entra no templo, e ele vê ali os cambistas fazendo algo que não deveria ser feito, né? Podia, pela lei, você vir de longe, podia comprar um animal ali. Imagina a pessoa viajar 50, 100, 200 quilômetros arrastando uma ovelha e tal na hora do sacrifício. Então tinha uma forma de você negociar ali, mas eles faziam algo exorbitante, né? Era um juro abusivo, era aquilo que Deus abomina. Ele fazia uma opressão realmente. Então ali virou uma casa de câmbio, uma casa de comércio, ali virou um lugar que era para ser casa de oração, se tornou algo que vai trazer até escândalo para outras nações. Estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio, uma casa de escândalos. Então Jesus percorre o seu ministério de 3 anos e meio, e no final dos seus 3 anos e meio, na última semana, ele retorna para casa novamente, para o templo. Observe comigo Lucas, aí tem Lucas 19:45, Mateus 21, 12, 13, Marcos 11, 15, 17, mas eu quero ler Lucas 19, 45. Lucas 19, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Vou parar aqui. Então, de novo ele entra no templo, e de novo ele vê lepra, de novo ele vê contaminação, de novo ele encontra impureza, no começo do seu ministério e no final do seu ministério. Lembra que o sacerdote entrava na casa 2 vezes? Ele entrava para averiguar, depois para fazer de fato o ritual, ele entrava
uma vez, averiguava, voltava depois de 7 dias, vindo que estava contaminado, tirava as pedras, raspava as pedras, fazia uma purificação, uma limpeza, para avaliar se aquilo era só ali ou ia prosseguir. E arrancava as pedras. Então, e raspava a casa, jogava aquilo tudo num lugar imundo. Depois de 7 dias ele voltava, se tivesse tudo bem, ok, fazia um ritual de um cerimonial de purificação e tudo bem. Do contrário, tinha que derrubar tudo, as madeiras, as pedras, o barro e jogar num lugar imundo. Então Jesus vem, entra no templo, no começo do ministério. Ele expulsa os cambistas e diz: vocês estão fazendo da casa de meu pai, que era para ser casa de oração, estão fazendo casa de salteadores, lugar de ladrões. E depois, no final do ministério, na última semana, ele retorna novamente, ele entra novamente. E nisso, nós observamos o seguinte, que ele também expulsa e também repreende. Mas também nessa semana última, nós observamos Jesus também no templo com seus discípulos. Mateus 24, eu quero ler verso 1 e o verso 2. Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. E nós vamos ver uma coisa bem interessante aqui para nós continuarmos desenvolvendo nosso estudo, nossa ministração nesta hora. Mateus 24, versículo 1 e 2 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se olharmos para o livro de Hebreus, eu falei agora há pouco, Jesus é apontado no capítulo 3, versículo 1, como um apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Em Hebreus 4, versículo 15, está escrito assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então é o sumo sacerdote. Agora eu quero ler Hebreus 8, 1 e 2. Em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote de tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então está apresentado aqui que ele está como sumo sacerdote à destra do Pai e é ministro do santuário que não foi o homem que fez. Serve bem isso. O que nós aprendemos aqui, o que nós podemos desenvolver aqui? A partir do versículo 1 e 2 de Mateus 24, nós entendemos que, como o sacerdote entrava na casa e via que tinha lepra e a casa tinha que ser derrubada, Jesus entrou no templo, ou seja, veio para Israel, não só a questão do templo, mas veio para a nação, pregou para a nação, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele segue o versículo, né? João 1, verso 11, 12, assim, e por diante. Então ele vem para a nação, vem para o povo, e o povo rejeitando, e o povo não querendo. Ele observa o povo em pecado, ele faz uma visitação no templo, e o templo que era para ser um lugar de culto a Deus, de adoração a Deus, de serviço para Deus, se tornou um lugar de covil de ladrões, de salteadores. Onde era para se cultuar, celebrar e adorar, virou algo que realmente trazia desconforto, trazia culpa e pecado, trazia algo que não era o que se esperava do povo de Deus. No final do ministério ele entra e vê tudo igual, bom, então a casa vai cair. E o templo caiu realmente. Agora eu estou fazendo um trocadilho aqui, e o templo caiu. Nós lemos aqui Mateus 24, versículo 1 e 2, que os discípulos olhavam e diziam: olha que pedra, olha que edificações, olha que coisa mais linda. E o Senhor diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, se você observar agora, eu vou entrar um pouquinho em escatologia, só que tem muitos detalhes aqui que eu não vou poder falar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou te pedir para ir no meu canal, aqui no meu canal, e pesquisar na playlist Escatológicos e achar a mensagem As 70 Semanas de Daniel. É só áudio, não tem vídeo, mas você vai ouvir ali uma instrução sobre a 70 Semanas de Daniel, porque eu vou ler agora um versículo, eu vou ler aqui Mateus 24, 15 e depois Daniel 9, 27. Primeiro eu vou ler Mateus 24, versículo 15, eu li 1 e 2, agora eu vou ler Mateus 24 e o versículo 15.
Mas para você entender bem o contexto que eu vou falar daqui a pouquinho, a partir desse versículo 15, eu te peço que você faça isso. No meu canal, a mensagem é 70 semanas de Daniel. Eu vou deixar na descrição no link. Você clica lá naquela setinha, vai abrir, vai estar lá o link na descrição para você acessar esse sermão. Isso eu preguei na igreja, né? Foi um culto que eu preguei. Mateus 24, versículo 15, diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás buscar suas vestes, e ai das grávidas, e aqui ele segue. Vamos ler agora, então, Daniel 9 e o verso 27. Daniel, o profeta Daniel, 9 e o versículo 27, que diz assim, repetindo que aqui só vou ler um ou outro versículo. Nesse sermão que eu falo sobre as 70 semanas, eu leio e dou bastante detalhes. E ele firmará a aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. O Senhor Jesus está dizendo que não ficará pedra sobre pedra. Aí ele começa a dizer ali uma série de situações ali que vai acontecer. E essa série de situações que vai acontecer vai se cumprir a profecia que ele acabou de dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo foi derrubado no ano 70 da nossa era pelo general Tito Vespasiano. Já tinha cercado a cidade de Jerusalém numa revolta ali contra o Império Romano. E Vespasiano, que era então o imperador, o general, né, o imperador, etc., lutando ali, enviou seu filho, que era Tito Vespasiano. Então Vespasiano vai numa investida, num ataque, ele destrói, o templo é destruído. Não vou dar muitos detalhes aqui, porque não tem, vai ficar muito extenso esse vídeo. Só que aqueles que ouviram a profecia de Jesus, a mensagem que ele tinha dito, quando virdes o abominável da desolação, no lugar que disse Daniel, quem entenda fuja, então começaram a fugir. Os que eram cristãos, aqueles que ouviram o evangelho, que creem em Jesus, fugiram. Não voltaram para buscar as coisas em casa, fugiram, como foi dito por Jesus. Mas havia muita gente que não cria que Jesus era Messias, como hoje não creem que Jesus é Messias, né? Muitos judeus não creem. Então ficou aquele, não, que isso, não há nada a ver. Então, nessa nada a ver, a profecia se cumpre. Porque quando Deus, o Senhor fala e tudo que ele falou se cumpriu, e aquilo que estava a se cumprir, com certeza vai se cumprir, cabalmente. Mas então, o que aconteceu? Dizem os historiadores, não sei se Flávio Joséfo ou se... fugiu o nome agora aqui, mas eu acho que foi Flávio Joséfo, que entraram em Jerusalém e havia pessoas ali morrendo de fome. Tinha até dizem, né, os historiadores, que uma senhora rica, abastada, ela começou então, não tinha como fazer nada, não entrava comida, não tinha como fazer, chegou até a comer o seu filho, matar e comer a criança. Enfim, são dizeres, não está na Bíblia isso, mas pelo que Cristo disse, a coisa foi terrível, de fato foi. Então quer dizer que você é preterista na escatologia, pastor Isaac? Não sou preterista. Temos que entender a mensagem, ela é múltipla muitas vezes. Jesus fala de uma coisa que está num tempo distante e muito distante. Na sequência você vai ver Jesus dizendo, quando virdes o abominável da desolação, que ele entenda, e esse entender é que nós temos anticristos protótipos, como por exemplo Antíoco Epifânios. Também no meu canal tem ali uma série sobre anticristo, o anticristo protótipo, o anticristo escatológico, né? A besta do mar, a besta da terra, também está nessa playlist escatológica. Entendendo isso, você vai ficar apercebido que há um momento ali, no ano 70, e algo que era para frente, porque o Senhor Jesus diz, haverá uma tribulação tal como nunca houve. No ano 70 foi terrível, mas já houve coisas piores do que o ano 70, por exemplo, o Holocausto. Mas o que vai acontecer para frente, quando o anticristo escatológico estiver de fato com autoridade de Satanás atacando a igreja e destruindo tudo, porque ele é um agente de Satanás, né? Isto aí vai ser pior do que o ano 70, vai ser pior do que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o Holocausto, vai ser pior do que esses campos de concentrações, porque serão coisas que vão ser terríveis, né? Eu tenho muito falado sobre isso também. Então, observe isto.
no ano 457, quando o rei Artaxerxes, nessa mensagem das 70 semanas eu falo sobre isso, ele dá o decreto para que os judeus retornem para Jerusalém, ali com Neemias, Esdras, né, para a reconstrução do templo de Jerusalém, enfim. Naquela situação toda, de 457, contando 483 anos, por que 483? Porque tem que ser 490 anos, porque são 70 anos proféticos, faltaria 7. Né? Nesse sermão eu falo bem, não vou dar detalhes aqui não. Então Jesus nasceu no ano 4 depois de Cristo, no ano 26 depois de Cristo. Note bem isso, no ano 4 depois de Cristo. E quando ele tinha 30 anos, ele foi batizado e iniciou seu ministério. Então, no ano 4, fecha certinho as 70 semanas ali. A metade dessa semana, e nesse sermão eu explico a morte de Estevão e tal e tal. Então, se cumpriu cabalmente. Se cumpriu cabalmente. Por quê? Porque a casa ia cair, porque o povo estava em pecado, o povo rejeitou o sangue, rejeitou a cruz, rejeitou a mensagem, rejeitou a palavra. Lá, era para que o homem que tivesse na casa uma lepra, lá em Levítico, ele fosse até o sacerdote. Lembra que era para arrancar as pedras? Lembra que Jesus disse assim, olha, se o teu braço, se o teu olho direito, se a tua mão direita te faz escandalizar, arranca ou corta. Não é arrancar, cortar literalmente. Não é isso. Né? Nós temos que tomar cuidado com a literalidade. Se o teu olho te escandaliza, é melhor entrar você faltando um olho no reino de Deus do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, corta, porque é melhor que a tua mão, que entres sem uma mão no céu, no reino de Deus, do que com as duas ser lançado no fogo do inferno. Então, a casa caiu quando o sacerdote olhou, lá de Levítico 14, porque havia lepra. A casa caiu quando Jesus veio, entrou no templo uma vez, purificou, limpou, expulsou, voltou de novo, continuou aquela época, e os discípulos, não, é que Pedro vai cair tudo. E caiu no ano 70, o cumprimento da mensagem profética de Ezequiel. Presta bem atenção agora no que eu vou dizer. Então, nós temos Jesus olhando para a nação de Israel, e algumas parábolas ele fala sobre o reino, e que às vezes nós não compreendemos, as pessoas não estudam, nós não somos muito atentos às vezes, mas precisamos ficar muito atentos. Eu não vou ler todo aqui o texto, mas eu vou somente citar Mateus 22, eu vou ler alguns versículos. Mateus 22, vou ler o versículo 1 e vou ler algum outro aqui só, que é a parábola do banquete, né, das bodas, que um pai de família faz umas bodas para os seus filhos e chama as pessoas para que elas venham participar desse banquete, dessas bodas. Mas muitos não querem, negligenciam e não querem mesmo, não. Olha aqui, Mateus 22, verso 1. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, né, que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para um campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos, e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou sua cidade. A sua cidade foi destruída. Você está vendo, tá vendo a ligação aqui? A rejeição da mensagem do Messias, a rejeição da mensagem do Evangelho. Observe na sua vida o pecado, como aquele homem que tinha que olhar na sua casa, se você, eu sou um pecador, a primeira coisa a fazer é reconhecer que é um pecador e chegar no sacerdote. Não é o padre, nem o pastor, é em Cristo. Claro que Deus deixou aqui os seus servos para trabalharem juntos aqui e ensinarem, etc e tal, mas vai chegar num sacerdote e dizer: eu estou em pecado, eu preciso de purificação. Lembra daquele homem do capítulo 8 de Mateus, leproso? Mateus 5, 6 e 7, Jesus prega o sermão no monte, e no versículo 1 do capítulo 8, Jesus descendo, esse homem vai até ele e diz para Jesus: se queres, pode tornar-me limpo. Ele não falou de curar, falou de tornar limpo, de purificação, porque a lepra era uma impureza. Ele não era só doente, ele era impuro. Ele não poderia participar da Páscoa, não poderia participar de celebrações, de festas, nem da comunidade, nem de estar perto dos seus parentes, da sua família, por causa da sua impureza. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Aí Jesus diz: quero ser limpo. Então, quando a rejeição da nação de Israel, esse versículo aqui que nós lemos, da parábola do rei que dá a festa, o banquete, as bodas do seu filho, as pessoas rejeitaram, então ele destruiu a cidade. Jerusalém foi destruída. Foi destruída porque negligenciou, não quis, não aceitou.
Então, onde você olha para o livro de Mateus 23, você vai ver Jesus dizendo assim, eu vou até ler, quer ver? Mateus 23, 37. Eu vou ler aqui, ó. Jesus dizendo assim, né? Você vai ver falar contra... Em Mateus 23, Jesus fala pesado contra os hipócritas fariseus. Né? Vocês colocam por fora dos sepulcros branco e caiado, por dentro é tudo podridão. Vocês atam fardos pesados sobre as pessoas e nem com um dedo mínimo vocês ajudam a entrar. Vocês têm a chave do reino, não entra e não deixa ninguém entrar. Vocês são realmente hipócritas, vocês são raça de víboras, é o que o Senhor Jesus fala. E quando chegamos no versículo 37, ele diz assim... eu vou ler o 35. 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade, vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos deixará deserta, porque eu vos digo que desde agora não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está falando aqui da rejeição, que a casa ia ficar deserta, que ia cair. E não verias mais, mas não viram. Não veriam mais, no sentido que agora vocês vão quando me verem, vão ver em glória, quando voltar na segunda vinda. Então presta bem atenção. Onde nós vamos chegar aqui agora? Jesus veio na primeira vez a este planeta, a esta casa, a terra. Ele anunciou o evangelho. Ele pregou lá em Jerusalém. Ele morou, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, morou em Cafarnaum, andou para cá, andou para lá, constantemente estava em Betânia, foi para alguns lugares anunciando, e dali, antes de ser ascendido aos céus, lá no monte, lá em Betânia, ele diz aos seus discípulos que eles estejam indo, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, etc, 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 e nós somos a sequência disso, nós somos a continuidade, nós somos a sequência de Atos dos Apóstolos. A igreja trabalhando e operando. Ide por todo mundo. Aí eles pregaram, Pedro pregou, 3.000 almas se renderam, mais à frente 5.000, e assim foi, e chegou nos dias de hoje, vai até quando Cristo retornar. O que acontece aqui? Acontece que ele veio para resolver uma situação que está também em Daniel. Eu vou ler Daniel 9, 24. Olha comigo, eu li aquela hora 27. E agora eu vou ler Daniel, capítulo 9, versículo 24. Olha o que diz. 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Somente esse versículo aqui. Olha o que acontece. Este de que está dizendo aqui é Cristo, na sua primeira vinda. As 70 semanas está ligada com a sua primeira vinda, não com a segunda vinda. No 27, nós lemos aquela hora, está dizendo assim, ó, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele aqui é Cristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob as asas da abominação virá o assolador. Este é o anticristo. O primeiro ele aqui é Cristo, e segundo é o anticristo. E quando Cristo vier, no versículo 24 nós lemos, que ele vai fazer algumas 6 coisas ele vai fazer aqui, e eu dividi ela em 3 partes, que são fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade. Aqui são 3 coisas que eu quero colocar como resolver a questão do pecado. Trazer a justiça eterna. O que quer dizer isso aqui? Justificar eternamente, segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tendo, pois, paz justificado pelo Filho, né? Temos paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. 5. Quinto, né? Selar a visão e a profecia. Ou seja,
confirmar a profecia, selar. Não tem mais o que inventar, é isto. E sexto, ungir o santo dos santos, ou santíssimo. O lugar santo agora está aberto. Em Hebreus 10, 19 e 20, nós vamos ler isso. E estabelecer, então, o sacerdócio universal. 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, etc, etc, etc. Então, eu vou ler Hebreus 10, 19 e 20. Acho muito interessante esse texto. Hebreus 10, aliás, eu amo muito esse texto. Verso 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e aqui vai, falando de novo de casa. Vamos chegar aqui numa conclusão. O sacerdote era anunciado, era avisado que tinha pecado, ele entrava uma vez, avaliava, fazia ali um trabalho, depois de 7 dias, tirava as pedras, limpava, raspava, depois de 7 dias voltava. Se houvesse impureza, a casa caía. Jesus entrou em Jerusalém, entrou no templo, expulsou os campistas, expulsou ali os que estavam fazendo da casa, que era para ser casa de oração, casa de comércio. Depois, no final do ministério, entrou de novo. E na ocasião ali, saindo do templo, Jesus disse para o discípulo que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Porque estavam, de fato, rejeitando a mensagem do Evangelho. Na primeira vinda, Jesus veio para fazer isso que nós lemos aqui. Fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão da profecia e ungir o santo dos santos. Só que nós vamos entender as demais outras profecias e vamos ler agora Lucas 4, verso 18. Olha o que diz em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus, depois que foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto, venceu Satanás 40 dias de jejum e, retornando, ele chega numa sinagoga. Ele pega o rolo do livro, que não é como nós temos a Bíblia assim, é aqueles rolos. Ele abre o livro numa sinagoga e acha o lugar onde está escrito exatamente o que eu vou ler agora. Versos 17 e 18. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui ele está anunciando o ano aceitável do Senhor. Ele é o dia da salvação. O ano aceitável está aqui. Podemos ser agraciados com o Evangelho. A mensagem tem sido pregada, a mensagem tem sido anunciada, a mensagem tem sido falada, e ele veio e disse: hoje se cumpriu esta profecia. Só que esse texto que ele leu é o texto de Isaías 61, 1 e 2. Né? É o texto de Isaías, capítulo 61, o versículo 1 e o versículo 2, que nós vamos ler agora. Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. Preste bem atenção, antes de eu ir para lá, você observa o seguinte. Em Levíticos 14, de 48 e 51, se no caso da casa não ter lepra, ou não voltar a crescer nada, fazia-se um sacrifício com uma ave, não vou ler todo o contexto aqui, porque vai demorar muito tempo, depois você lê, e expiava-se com sangue. Se você voltar no mesmo capítulo 14, no versículo 14 em diante, fazia-se a purificação do leproso, não é da casa, do leproso. E também tinha um cerimonial ritualístico. Ia-se sacrificar um cordeiro para limpar, purificar o leproso. E depois passava-se sangue na lóbulo da sua orelha direita, no seu polegar da mão direita e no seu polegar do pé direito. E isso era feito para que houvesse a purificação. Depois vinha o óleo. Primeiro vem o azeite, primeiro vem o sangue, depois vem o óleo. Né? Isso daí também era feito para o sacerdote, na ocasião da sua consagração. No entanto, nós vamos observar o seguinte. Em Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Eu quero ler Hebreus 9, 27 e 28, antes de ler Isaías 61. Hebreus 9, olha bem o que diz. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. Vocês estão conseguindo entender aí? Procure sempre ter uma Bíblia, uma caneta, um papel, para você ir anotando. No meu canal, eu não tenho condições, não tenho aqueles recursos, né, de ir falando, os versículos aparecendo na tela e tal, mas vamos trabalhar um pouquinho, pega a Bíblia aí, pega a caneta, é bom que você pegue a habilidade de abrir a Bíblia. Eu consigo achar os versículos rapidinho assim, não está marcado não, está aqui na hora. Eu lia muito, leio até hoje, né? Mas eu lia muitos livros e ia buscando os versículos.
E nisso eu fiquei pegando habilidade. Tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então, vamos treinar, né? Vamos ficar hábeis em manusear a palavra do Senhor. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Onde nós chegamos aqui? Bom, Jesus veio para resolver a situação do pecado. Tem pecado, tem lepra, está impuro, estou expulsando, mas o povo está ali abraçando o pecado, mas tem um povo que quer. Ele veio a primeira vez, segundo nós lemos em Hebreus, para purificar pecados. Agora vai vir para os que já purificou, né? E está ordenado o homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. A rejeição vai fazer com que a casa caia. Guarda bem isto. A insistência da lepra, a insistência do pecado, o não querer Cristo vai fazer com que a casa caia. Olha o que diz Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esta parte aqui Jesus não falou. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio até aqui. E o dia da vingança, essa parte ele não falou, porque essa parte está na segunda vinda. Isso vai ocorrer na sua segunda vinda. Lembra quando o sacerdote entrava uma vez? Não dá, tem que derrubar. Olhou de novo e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus veio. O ano aceitável está aberto. O dia da salvação está aí. A mensagem do Evangelho está sendo pregada. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há o sangue do Cordeiro que purifica da lepra. Um tipo, uma simbologia do pecado. E o que nós estamos fazendo com esse sangue? Estamos desprezando ou valorizando e honrando a Cristo porque morreu na cruz por nós? Lembra da questão de Daniel 9, 24? Aquelas 6, na listinha, 6 itens que ele veio resolver? Observe comigo: fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia. Então ele veio fazer isso. Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí, na segunda vinda, o dia da vingança. O dia da vingança vai ocorrer. Eu vou ler agora 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Segundo aos Tessalonicenses, ele veio uma vez nessa casa e achou lepra. E vai voltar de novo para aqueles que não têm lepra, porque foram purificados pelo seu sangue. E aqueles que rejeitaram essa purificação serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Olha só, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 mesmo, do versículo... Segundo Tessalonicenses 1, de 6 a 10. É bom sempre ler mais, mas eu vou ler do 6 em diante. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, a segunda vinda, a segunda visita do sacerdote, do sumo sacerdote que é Jesus. Ele veio e com o sangue ele faz purificação. Com sangue derramou para que homens e mulheres, crianças, velhos, jovens tenham a purificação no seu sangue. A rejeição como nação de Israel faz a casa cair. A lepra persistindo, a casa vai cair. As pedras, as madeiras e o barro. Lembra que um tipo do homem é barro, o homem veio do barro. Vamos lá de novo? E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como lambarina de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Se conhecer aqui é relacionamento. Eu ouvi falar não é isso, é conhecer de relacionamento íntimo. A palavra é esta. Não é conhecer, eu conheço, Deus, né, Pai de Jesus. Não, é conhecer de intimidade. É conhecer de manter relacionamento. É conhecer de sentar junto e comer. Não estou falando de comer só no seu almoço, que você ora para comer. Comer a ceia, comer do cálice, comer da palavra, do pão, comer dele. Quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Isso é intimidade, é uma união mística, realmente, que nós falamos. Que a palavra nos informa.
Então agora, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Deus é santo. Lembra lá de Levítico? Pega a madeira, pega as pedras, pega o barro e leva tudo para um lugar imundo, longe. Longe. Olha bem o que está escrito aqui. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Deixa eu parar aqui. Então, observe o contraste entre o versículo 9 e o versículo 10. No 9 está dizendo que vai ter castigo, eterna perdição, longe da face do Senhor. E no 10, ele vai vir para ser glorificado nos seus santos. Olha só, na primeira vinda ele veio para resolver a situação do pecado. A rejeição vai fazer que a casa caia. Este planeta, a sua vida, a minha vida, se não estiver em Cristo, vai cair. A casa vai cair. Observe, para nós concluirmos aqui, se você olhar, eu não coloquei no meu esboço, mas eu vou ler, inclusive é um assunto que eu vou tratar em outra ocasião. Eu estou querendo falar sobre um assunto mais profundo, com mais mensagem assim de série mesmo, né? Mas aqui em 2 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, 2 Pedro 3, olha o que diz. 2 Pedro, capítulo 3, está escrito assim, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo pôde perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. E aí nós chegamos no versículo 13 que diz, mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, os elementos desfarão, né? Eu vou falar uma outra mensagem sobre a novo céu e nova terra, né? Que Deus vai renovar isso daqui, né? Que vai tirar tudo e fazer um outro. Não, mas eu não vou dizer hoje porque eu quero fazer isso aí na mensagem que eu vou falar nos estudos, que eu quero fazer esse ano ainda, se Deus que permitir. Então, na primeira vinda, ele vem, resolve a situação do pecado. Tem a chance de ser resolvido para nós, o ser humano. Rejeitando, a casa vai cair. Esse planeta geme, a natureza geme, aguardando a sua redenção. Os homens ímpios, de mal a pior, vão a cada dia mais se afundando no pecado. Cada dia mais os homens vão se mergulhando mais e mais, cada vez mais, nas profundezas do pecado. Não querem saber da mensagem. Distorcem. As leis são criadas, voltadas todas para o contrário que diz as Escrituras Sagradas. As massas aplaudem o erro. As multidões batem palma. Ficam tristes porque um golfinho, uma baleia, uma tartaruga perde o seu filhotinho, que eu também sinto muito, né? Eu também gosto muito da ecologia, eu sempre amei a natureza, sempre amei os animais, eu gosto muito de estudo, de biologias, sempre gostei, amo isso tudo, criação de Deus. Mas as pessoas estão valorizando um ovo de tartaruga e uma criança no ventre de uma mãe. É desprezível. Meu corpo, minhas regras. Não é não, querido. Não é não. Vírgula. Quem manda é Deus. E se você quiser fazer do seu jeito, vai prestar conta no dia do juízo final. Ele voltará. A rejeição dele, da mensagem da cruz, vai fazer com que a casa caia. A casa ficará deserta, como nós lemos agora há pouco. Tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus. Eu sou cristão, eu sou cristão. As pessoas batem no peito e falam, eu sou cristão, e vivem uma vida depravada, uma vida totalmente levada pelo pecado. Ser cristão virou uma palavra modinha hoje. Não, eu sou cristão. Não sou espírita, não sou católico, não sou crente, eu sou cristão. E em Antioquia foi pela primeira vez os discípulos de Jesus chamados de cristãos. Atos 11:36. Se não me falha a memória. Cristãos são seguidores de Cristo, são pequenos cristos. Pequenos, são exemplares dele. Não, eu bato no peito e eu sou cristão porque o seu conceito, não.
O mundo está voltado para o pecado de uma tal maneira, o mundo jaz maligno de uma tal maneira, e Cristo disse que por aumentar a iniquidade, o amor do mundo ia esfriar e aumentar a iniquidade de uma forma tenebrosa, e nós temos visto isso nesses últimos tempos. Então, nós concluímos, a casa com lepra foi visitada 2 vezes, o templo foi visitado 2 vezes, o planeta vai ser visitado 2 vezes. Uma vez já foi, e Jesus voltará uma segunda vez. Eu quero ler, mas eu não vou entender muito em Zacarias 14, porque eu quero pregar esse texto aqui em outra ocasião, mas aqui em Zacarias 14 diz assim: Eis que vem o dia, verso 1, eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os seus santos contigo. Fala da vinda do Senhor, né, que muitos entendem que vai descer lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Nós temos que tomar cuidado, eu falei agora há pouco, com a literalidade. Se você observar, quer ver? Em Apocalipse 11, verso 8, o teólogo até fala que é literal, que vai descer em Jerusalém e tal, mas Apocalipse 11, versículo 8, fala bem assim, 11, versículo 8 de Apocalipse, diz assim: E jazerão os seus corpos de quem? Das 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? A igreja. Tem mensagem no meu canal explicando isso também. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Se as 2 testemunhas são a igreja, não 2 pessoas literalmente, mas a igreja, e ela vai estar morta, os seus corpos, onde o Senhor foi crucificado, então todos os crentes têm que estar lá em Jerusalém, se for literal. Mas está escrito aqui: e jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Onde ele foi crucificado? Lá em Jerusalém. Muito bem. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então nós temos que observar a literalidade. Onde ele foi morto? Nesse planeta. Você vai ser literal, que vai descer lá no Monte Oliveira, uns aceitam, outros não aceitam, mas eles não querem entrar nesse mérito agora. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus voltará e a terra vai estremecer. O poder da sua vinda, a glória do esplendor da sua vinda. Mateus 24 nos deixa bem claro isso, que o Senhor virá com poder e grande glória, com seus santos anjos, em grande poder e glória. E os homens vão ter pavor, os homens ímpios, os povos da terra, os povos do céu não, o povo que é dele não, mas os povos da terra vão ter grande pavor e vão gritar para os montes: cai sobre nós, nos esconda da ira daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, o mesmo Cordeiro que morreu na cruz, o mesmo sacerdote que entrou e disse: eu posso resolver, eu posso limpar o pecado, como disse para aquele leproso: se quiseres, o senhor pode me tornar limpo. Eu quero, seja limpo. Observe comigo Hebreus 10, e aqui nós já vamos encerrando. Hebreus 10, de 11 a 14. Observe comigo Hebreus capítulo 10, de 11 a 14. 10. Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, falando de Jesus, o sacerdote, o sumo sacerdote das nossas confissões, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Vou parar aqui. Com uma oblação, com um sacrifício. Quando Jesus voltar, observe bem isso. A casa vai cair para você ou você vai estar firme? Observe comigo Mateus
capítulo 7. Mateus 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois... Olha, eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler o 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia? O dia do seu retorno glorioso. Não cai nessa conversa de arrebatamento secreto, tem uma segunda chance. Não tem não, meu querido, a chance foi dada, o sacerdote já veio, a chance está aberta ainda. Antes que a casa caia, porque a casa vai cair. Presta bem atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Lembra daquele texto de 2 Tessalonicenses? A vingança contra aqueles que não conhecem a Deus, não tem relacionamento com Deus, não nasceu de novo. Para ter relacionamento com Deus, tem que nascer de novo. Nascer de novo. Porque o homem está morto em ofensa e pecado. Todo aquele, agora 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. 24. E desceu a chuva, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa só não vai cair se estiver na rocha que é Jesus. Porque se ela não estiver na rocha que é Jesus, quando ele voltar, o sacerdote vai voltar. E se não estiver nele, a casa vai cair. E vai cair para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Ouça isto. Hoje, a mensagem está sendo pregada. O sacerdote tem o sangue do cordeiro passando, ele ao sacrifício, ele ao sacerdote, o sumo sacerdote. A mensagem está sendo pregada. O ano aceitável do Senhor está aberto. Mas Jesus voltará para ser glorificado nos seus santos e para tomar vingança daqueles que não obedecem ao evangelho, daqueles que não conhecem a Deus. Se você ouve a mensagem e as pratica, a mensagem do evangelho, então você está sobre a rocha. Vem o vento, tempestade, a chuva, etc. e a casa está firme. Mas se não pratica, se não ouve, não dá ouvido, não nasceu de novo, não está em Cristo, está construindo sobre a areia, vai cair e será grande a sua queda. Mas firmado em Cristo, nós temos plena convicção, de certeza total e plena, evidente, da salvação gloriosa no Senhor. Ele voltará. Jesus voltará. Como está a sua casa? Firmada na areia do pecado, lamaçal do lodo de pecado, de imundícia, de mentira, de engano e prostituição, de adultério, de pornografias, de vida devassa? Ou está para Jesus? Senhor, eu sou um pecador, eu quero ser purificado, eu tenho pecados, eu preciso de ti, Senhor. Se assim é, que o Senhor te abençoe, te guarde e te firme na rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor.